Quantas pessoas sonharam em se tornar arqueólogos ou até mesmo piratas com o objetivo de descobrir tesouros escondidos? É esse sentimento de esperança e emoção que nos faz amar histórias de aventura e filmes de Indiana Jones, por exemplo. No entanto, até mesmo o nosso cotidiano pode ser divertido se olharmos na direção certa. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora os 5 tesouros encontrados em lugares inesperados. Tesouros em uma tumba. De acordo com o site Live Science, um grupo de pesquisadores descobriu em uma necrópole localizada nas montanhas da região de Cáucaso a sepultura de um antigo guerreiro enterrado com diversas joias. O sítio se encontra próximo à cidade de Mesmai, na Rússia, e os cientistas dataram os artefatos em aproximadamente 2.200 anos. Entre os objetos descobertos, os pesquisadores encontraram uma espada de ferro com 91 centímetros de comprimento, depositada entre as pernas do guerreiro e apontando em direção à pelve. 2 capacetes de bronze, mais de uma dúzia de objetos feitos em couro, uma malha de ferro, uma espada de 48,5 centímetros banhada a ouro e diversas armas. A moeda da época da depressão que estava escondida na parede de um banheiro. Quando chega aquele momento de reformar algum cômodo, qualquer casa se torna um desastre completo. Pisos empoeirados, sujeiras e sacos de lixo por todos os lados. No entanto, há casos em que a bagunça vale a pena. Em 2006, a proprietária Amanda Reese contratou um empreiteiro, Bob Kitts, para derrubar as paredes do banheiro de sua casa em Cleveland. Quando Bob estava na metade do seu trabalho, descobriu 2 caixas de metal verdes suspensas dentro de uma parede. Os envelopes dentro delas continham muitas notas raras da década de 1920, e entre elas havia uma moeda da época da depressão, que foi avaliada em aproximadamente $180 mil. Quantos anos tem a sua casa, hein? Talvez seja a hora de reformar o seu banheiro. Pérola. Cerca de 9.000 toneladas de resíduos são despejadas por ano, sendo um dos principais desafios do século atual. Por isso, não é surpresa alguma saber que diariamente são encontrados diversos materiais no lixo. Perto da costa das Filipinas, há um depósito de lixo conhecido como Smoky Mountain. Um dia, um pesquisador decidiu dar uma olhada dentro de um molusco morto e ficou surpreso ao encontrar uma pérola. Como ele não acreditava que aquilo era um tesouro, manteve a peça em casa durante vários anos. Porém, certo dia, sua casa foi incendiada e ele teve que salvar alguns objetos preciosos, como esta relíquia peculiar. Ele decidiu levá-la para um escritório de turismo, mas quando os especialistas analisaram a peça, informaram que ela valia mais de $100 milhões. Este quadro de Jackson Pollock original foi comprado por apenas $5. Você nunca sabe o que é possível encontrar em uma loja de artigos de segunda mão. Em 92, Terry Horton visitou uma das lojas locais em San Bernardino, na Califórnia. Isso enquanto ele procurava um presente de aniversário para sua amiga. Ela viu uma pintura e, como nunca foi uma verdadeira especialista em arte, ofereceu apenas $5 ao vendedor por ela. Eles apertaram as mãos, fecharam o negócio e ela foi embora. A obra, por ser muito grande, não cabia em nenhum dos cômodos da sua casa. Então, após alguns anos, ela tentou vendê-la. Durante o processo de tentativa de venda, um professor de arte disse a ela que aquela enorme pintura poderia ser uma obra-prima criada por Jackson Pollock. Ele pediu para que um especialista avaliasse a obra e o perito forense encontrou a impressão digital do artista em sua tela. Então, não havia dúvidas. Um colecionador ofereceu a Horton $2 milhões pela pintura, mas ela recusou a vendê-la e disse que não aceitaria menos do que $50 milhões. Hoje em dia, Terry ainda possuía a obra. No sótão de uma família foram encontrados $3 milhões em cartões de beisebol. Em fevereiro de 2011, Kerr Kisner encontrou 700 cartões de beisebol bastante raros e pertenciam ao seu avô, Carl Hensch, falecido na década de 1940. Kerr estava limpando seu sótão quando viu uma caixa escondida sob uma casinha de bonecas. Quando a abriu, viu muitas fotos que não se pareciam com nada que ele havia visto antes. Especialistas descreveram essa grande coleção como a descoberta mais emocionante da história de coleção de cartões esportivos. Uma descoberta que provavelmente vale milhões. Em agosto de 2011, a família decidiu vender alguns deles durante a Convenção Nacional de Colecionadores de Esportes em Baltimore. Os conhecedores do assunto dizem que Kerr e a sua família poderiam vender essa coleção por até $3 milhões. Mas e você? Já teve essa sorte grande de encontrar algo valioso? Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. E até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.